Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo sobre o nível dos adversários do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente chega pro Brasileirão olhando muito pro nosso umbigo, como diria Murilo, meu filho, né? Muito pro nosso umbigo. E normalmente com isso a gente tende a achar que o nosso time ou tá muito na merda ou que tá muito bom. A gente se perde um pouquinho. Seja no Campeonato Carioca, a gente normalmente faz a comparação aqui com os dois rivais no sentido de, se a gente tá pior do que o Vasco, a gente tá desesperadamente na merda, esse é o retrato dos últimos anos, e se a gente está melhor do que o Flamengo, a gente tá, nossa, vamos ser campeão brasileiro. E claro, a conta não pode ser muito bem essa, mas esse vídeo aqui serve, primeiro, para você deixar o like aqui embaixo, segundo, para você se inscrever aqui no canal, terceiro, para você comentar qual seria o seu power ranking aí, onde o Fluminense estaria no ranking de forças deste momento do Brasileirão, e quarto, para a gente ver os adversários do Brasileirão, como eles fizeram campanha de estadual e etc. Importante falar, isso é um ranking de momento, tá, gente? Eu não vou falar aqui que o Fluminense vai terminar o Brasileirão na sexta colocação. Isso seria nada mais, nada menos que um exercício de adivinhação. O Campeonato Brasileiro muda muito, a gente tem uma grande pausa de Copa do Mundo, né, de clubes, dessa vez no meio do ano, são mudanças pra cacete, você tem influência de torneios como Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, campeonatos estaduais que ainda não terminaram, então meu processo aqui não é saber como a gente entra no Brasileirão, não como a gente vai, né, seguir no Brasileirão. Quem ano passado iria dizer que o Fluminense, na 13ª rodada, teria 6 pontos? Ninguém, né? E na 15ª teria 7 pontos. Né? Ninguém diria isso. Então, né, vamos com calma. Vamos lá, tá? A gente abre aqui. Esses aqui são os jogos da primeira rodada e etc. Vou em ordem alfabética que tá aqui. Eu vou usar o Ogol. Por que eu vou usar o Ogol? Porque, ó, eu dou um cliquezinho aqui, ó, e já vejo o que o Atlético Mineiro fez até agora. Entendeu? Fica mais fácil ali e tal. Atlético Mineiro que está na Libertadores, né? Ou seja, também vai estar pegado ali no início do ano. São ao todo 16 clubes envolvidos. Só os 4 que vieram... 16? 8 com 7, não. De 15 clubes... Só os 4 que vieram da Série B, mais um time, que é o Red Bull Bragantino, não está envolvido em competição internacional. O Atlético Mineiro está na Sul-Americana, tá? Perdão, falei Libertadores, mas é Sul-Americana. Bem, Atlético Mineiro passou fácil na Copa do Brasil, 2-0 no Tocantinópolis, depois enfiou 4-1 no Manaus, não teve dificuldade. No Campeonato Mineiro também foi extremamente tranquilo e, né, aqui a gente vai acabar vendo já um pouquinho sobre o Cruzeiro também, que foi eliminado nos pênaltis para o América Mineiro. Mas o regulamento mineiro é meio confuso, né? Mas jogando ali contra times de outros grupos, o Cruzeiro fez 11 pontos, não fez uma boa campanha. O Atlético Mineiro fez 16, fazendo uma boa campanha, apesar do grupo dele ter sido muito mais pontuado, né? Que fez uma boa campanha, de verdade, o Atlético Mineiro passou em segundo, mas fez. Na semifinal varreu a Tombense, na final varreu o América Mineiro. Tem como treinador o Cuca, chegou a ser... eu ia falar uma palavra que dá pra falar, né? Chegou a ser condenado, né? falar pela torcida do Atlético, mas vale aí pro duplo sentido também. Mas chegou a ser criticado ali em algum momento pela torcida do Galo. Olhando como elenco, né? Se eu botar aqui, eu gosto de ver, não olhar o elenco, mas olhar as estatísticas que são os jogadores que mais atuaram até agora. A gente percebe que com 11 jogos, caraca, tem uma galera aqui, né? Scarpa, Rubens, ele tem claramente um time base, né? Everson... Arana, Natanael, Júnior Alonso, Lianco e Arana, né? Aí talvez o Rubens aqui, mas o Rubens foi titular 8 vezes, né? O Rubens deve estar jogando na linha mais de frente. Aí o meio de campo com Alan Franco, Gabriel Menino, Bernard, Rubens, Scarpa e aí provavelmente mais um atacante aqui. Mas assim, interessante, todos esses jogaram 11 jogos. E aí tem o Coelho que jogou 10... mas jogou mais minutos. O Hulk, que jogou só 9. Claramente tem uma base ali com o Rony também, que foi titular 7 vezes. O Rony foi titular 5. Então, claramente tem 12 jogadores ali, né? O Atlético Mineiro. Dá pra gente dizer dessa maneira, né? O time claramente tem uma base. Acho que o Atlético Mineiro tem um time forte, um elenco já nem tanto. Você vai olhando aqui algumas reservas, né, que são mais desconhecidos, são garotos e tal, mas ainda assim você não vê nesse time de banco aqui. Vê Caio Paulista, Igor Gomes,
jogadores que, o Otávio já saiu, né, mas jogadores muito operários da bola, né? O Daverson tá para sair, o Bernard não tá sendo titular, né? O Bernard entrou nos 11 jogos, então naquela conta sai o Bernard ali do time titular. Enfim, o time do Atlético acho que é um time que compete com o nosso. Meio que isso. Aí eu vou pular direto pro Cruzeiro, só porque a gente já falou do Mineiro, já falou da campanha do Cruzeiro no Mineiro. Só teve isso. O Cruzeiro não se classificou pra Copa. Ah, não, o Cruzeiro entra na segunda fase da Copa do Brasil, né? No Brasileirão. Ele só entra na terceira fase, tá na Sul-Americana também. Só teve o Mineiro, uma campanha muito claudicante no Mineiro. Já demitiu o Fernando Diniz. Enfim, então isso torna o Cruzeiro um time, nesse momento com o Leonardo Jardim, estreou não tem muito tempo. O Cruzeiro é uma das incógnitas, eu acho, pra esse Brasileirão, tá? A gente vem pra dar uma olhada no Bahia. Não, eu vou pular os times do Rio, tá? Porque os times do Rio a gente já viu. Dá uma olhada agora em Bahia e em Vitória. No Campeonato Baiano, o Bahia acabou de se sagrar campeão baiano. Venceu a ida por 2-0 contra o Vitória e a volta empatou 1-1. O Bahia, olha a diferença, cara. O Cruzeiro jogou 10 jogos até agora, o Bahia já jogou 21 jogos. 21 jogos e ainda tem mais jogo ainda agora em março, tá? Só jogou 4 da Copa do Nordeste. Só. É uma loucura a temporada do Bahia, tá? Vai ter muito jogo. Mas olhando aqui na Copa, e já o Vitória já jogou 21 também, porque fez as mesmas campanhas. O Vitória que já foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu pro Náutico em casa, vai jogar a Sul-Americana, o Bahia vai jogar a Libertadores. Então o Vitória já tem esse problema, ficou invicto um tempasso, tá? Até perder esse jogo pro Náutico, depois perdeu pro Bahia, perdeu a final do Baiano. Na Copa do Nordeste segue invicto. Eu vou dar uma olhadinha já como é que ele foi na Copa do Nordeste. Mas assim, agora já com o... Agora já não, com o Carpini, né? Desde o ano passado, quando mudou do Léo Condé, que tá no Ceará, pro Carpini, o Vitória deu uma ascensão legal, praticamente não brigou contra o Z4 ali na reta final do campeonato. E aí nesse ano, olhando aqui pelo número de jogos como titular, né, que eu acho que é o mais relevante, Lucas Arcanjo, goleiro, e Janderson. A base ainda tem Neres, Raul Cáceres, Baralhas, Wellington Rato, o Ronald Lopes eu confesso que eu não conheço, Gustavo Silva, né, o famoso Mosquito, o William Oliveira, aquele ex-Fluminense, já tá lá há um tempo, e o Claudinho, que veio do Criciúma, Lucas Halter. Não é um elenco encantador para Brasileirão, não, cara. Acho que vai fazer deixa eu ver em gols aqui tem alguns números. O Janderson é quem tem feito mais gols. Cara, acredito que seja um elenco para fazer o campeonato que fez no ano passado, tá? Brigar contra o Z4 e encaixando o jogo. O Carpini tem muita moral lá, teve um problema que foi literalmente, quer dizer, ter perdido a Bavi, a final do Baiano, mas enfim, e a derrota pro Náutico, mas de resto tem muita moral. Na Copa do Nordeste, são 2 grupos, e os grupos, eu acho que um enfrentou outro, não, agora mudou pra tudo dentro do mesmo grupo, né, se eu não me engano. E aí, você vê que o Vitória lidera o grupo dele, à frente inclusive de Sport Fortaleza. O Fortaleza não faz um ano muito bom, fala já, e o Bahia. Aí tem um jogo a menos, pode liderar também. Sobre o Bahia, cara, acho que a grande questão a se considerar é o seguinte: ele só tem 2 derrotas no ano, e dentro de jogos do Campeonato Baiano, se você pegar as 2 derrotas do Bahia dentro do ano, o Bahia é um time que tem, tá? Ele perdeu para Jacuipense na semifinal. Se eu não estou enganado, mandou um time alternativaço, aqui, ó, Danilo Fernandes, David Duarte, Michel Araújo, são jogadores que não são... alternativaço não, né? Time misto, vamos botar assim. Perdeu esse jogo, mas era um jogo onde ia ter o jogo de volta, ele meteu 5-0 com o time principal. E lá no início, na segunda rodada, quando perdeu pro Atlético de Alagoinhas. É um time, cara, que tem impressionado o Bahia, assim. Tem um elenco bom, você olha aqui pra ver... E passa a ter elenco, tá? Passa a ter elenco de jogadores com experiência de Série A. Vocês vão ver que eu vou falar do elenco do Bahia diferente do que eu falo do elenco do Atlético Mineiro. Vocês vão entender o porquê. O Bahia tá rodando muito time, porque, como eu falei, são 21 jogos, tá? Então vou considerar que Canu, provavelmente, pode ser que não seja titular do Bahia nesse momento. Mas o Bahia continua devendo em goleiro. O Marcos Felipe não é um goleiro para você competir onde o Bahia quer competir na Série A. Trouxe esse Santiago Ramos, que eu confesso que ainda não vi jogando tanto.
Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Isso é uma montagem de meio de campo muito boa. Trouxe o Eric Pulga. Ainda tem Ademir, que tá jogando bem, tá? Ademir decidiu classificação da Libertadores. Se eu não me engano, foi bem. Eu não vi nada da final do Campeonato Baiano, mas foi bem também. Luciano Juba não é mais o craque do Bahia, o que mostra que o Bahia evoluiu. Ainda tem Cauli, Rodrigo Nestor, jogadores que, novamente, têm muita qualidade. Mas é uma qualidade, o Nestor, de qualidade de Série A. Gilberto, a mesma coisa. O time do Bahia passa a ter William José como centroavante, Santi Arias, e ainda tem Michel Araújo. Eu tô falando de jogadores que têm qualidade, experiência dentro da Série A já e não são de um nível muito baixo. Foi o Kaique que decidiu o Campeonato Baiano. Kaique ex-Fluminense, esse aqui, tá? Assim, os caras já utilizaram 52 jogadores. Ainda tem Iago Felipe no banco. Assim, o Bahia tá montando um elenco, cara, que... Vou ser sincero, assim, acabou aquela história de Bahia brigar pra não cair, tá? O Bahia entra pra fazer um campeonato, eu diria que até pela quantidade de jogos que ele já tem, né, isso vai ser uma exigência maior, o Rogério Ceni tem muita moral por lá. Eu diria que o Bahia entra pra fazer um campeonato olhando mais pra baixo do que a gente, tá? E no sentido de que eles vão estar mais no alto. Mas tá no mesmo bolo do que a gente. Aí você pode falar, Gabriel, mas o Mano Menezes e tal. É complicado. É apostar ou não apostar no Mano Menezes. O Rogério Ceni também tem suas intercorrências lá, mas conhece muito mais o elenco, tem o elenco muito mais na mão. O Bahia entra, acho que, de novo, brigando por vaga na Libertadores. Acho que é esse o teto hoje em dia. Acho que a consistência do Fortaleza, por exemplo, acaba chamando muito mais atenção. Eu já clico aqui em Ceará e Fortaleza, né? Mas o início do Fortaleza não é muito bom, né? O time só jogou até agora Cearense e Copa do Nordeste, vai jogar Libertadores, mas já entrou na fase de grupos. Você vê, são 5 derrotas em 15 jogos, né? Perdeu a final do Campeonato Cearense pro Ceará, perdeu a ida, empatou a volta. Na Copa do Nordeste não é uma boa campanha, a gente já mostrou aqui. O Ceará já jogou Copa do Brasil, jogou 2 jogos de Copa do Brasil, por isso 2 jogos a mais e passou. Ele passou em um nos pênaltis, o Ceará, cadê? Passou ganhou do Sergipe fora e passou nos pênaltis contra o Confiança na Copa do Brasil. Chegou a estar perdendo por 2-0. Eu acho que esse título do Ceará do Campeonato Estadual ele é enganoso. O time do Fortaleza já há um tempo não começa tão bem o Campeonato Estadual, ali já não é uma pegada Botafogo de cagar e andar, mas enfim, chega no Brasileirão, o time do Ceará, pra mim aqui a diferença entre Ceará e Fortaleza é a seguinte: Bahia e Vitória, só que degrau abaixo. O Ceará está num degrau abaixo, por mais que o Léo Condé tenha sua prevalência ali em relação... Eu ia clicar na Copa do Nordeste, né, pra ver a campanha deles na Copa do Nordeste. Em relação regional, nacionalmente o Léo Condé ainda não tem bons trabalhos, tá? Você vê, o Ceará tá fora da zona de classificação na Copa do Nordeste, tá? Nesse momento, tem um jogo a menos, né? É um clássico rei, inclusive. Não, clássico rei não, Ceará e Bahia. É um jogo complicado. O elenco do Ceará é vindo da Série B, vai ser mais difícil, então assim, eu acho que o Ceará entra pra brigar forte contra o Z4. Acho que essa é a parada, mais do que o Vitória. Enquanto o Fortaleza entra pra brigar pela Libertadores, mas dessa vez eu acho que talvez um passo atrás do Bahia. O Bahia entra um pouco mais consistente. O Vojvoda já tá lá há 4 anos, se eu não tô enganado, se eu não perdi as contas. Vai continuar tendo um elenco forte. Um ataque com Moisés Lucero. Pikachu também, titular. Um bom ataque pra Série A, cara. Só que já é um bom ataque há 3 anos, né? Isso vai envelhecendo um pouco. João Ricardo, um ótimo goleiro pra Série A. Pra mim, um dos melhores goleiros do ano passado. Pochettino, um bom meia. O Paul Fernandes, acho que é o que veio do Boca, né? Jogou contra a gente quando tá no Boca. O Tinga. Tempo passa pro Tinga. Né? Quantos anos o Tinga tá? 35, mais ou menos? O físico já não é mais ou menos. 31? O físico do Tinga me incomoda, tá? Só pra deixar claro. Acho que já não é um lateral que esteja garantindo, não sei se tá jogando em outra posição. Caleb é uma grandíssima aposta minha, tá? De bom jogador. Não sei como é que tá no Fortaleza nesse ano, mas gostava muito. Mas você vê, Renato Kaiser. É a opção dos caras. Breno Lopes é a opção dos caras. Fortaleza não dá pra se comparar com o Bahia. Vai ter a seu favor o histórico. Então, Fortaleza ainda briga pela Libertadores. Acho que o Ceará briga muito
contra o Z4. Aí a gente vem para os paulistas, tá? A gente fala de Corinthians, a gente fala de Palmeiras, ainda tem um jogo de volta, não acabou o campeonato. A gente fala de Red Bull, Santos e São Paulo. E do Mirassol, né? Falar dos 4 grandes rapidamente, tá? O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. É um time que só perdeu 2 vezes até agora no ano, só que uma dessas derrotas eliminou da Libertadores. E a outra derrota dentro do Campeonato Paulista deixou marcas, né? Cadê a outra derrota aqui? Foi pro São Paulo. Era um clássico. E aí, assim, a campanha no Campeonato Paulista, ela é boa. Tá na final, ganhou já a ida. Pode ser que perca a volta. Mas, assim, chama atenção positivamente o Corinthians. Não abriu o elenco do Corinthians, que você ouve falar o tempo todo na ESPN, então... Na ESPN, Sport TV, quando você ligar. Mas quem tá lá de treinador é o Ramon Dias. Já o Corinthians, eu acho que entra, só pra, né, não ficar ali em cima do muro, pra mim o Corinthians entra brigando por vaga na Libertadores de novo, tá? Acho que a pegada do Corinthians é essa. E quando eu digo brigar pra vaga na Libertadores, eu tô falando de 12 times. Do primeiro ao 12º. Quando eu falo, não, esse aqui vai pra Libertadores, como eu acho que o Bahia vai pra Libertadores, eu tô falando que fica provavelmente entre os 6 primeiros. Pra mim o Corinthians briga por vaga na Libertadores. Vai jogar a Sul-Americana agora. Palmeiras não jogou as fases iniciais da Copa do Brasil, joga só o Campeonato Paulista. O Abel já disse que sai no final do ano, então acho que ele não vai ser demitido. E, olha, vou fazer uma previsão aqui ousada, tá? Prevejo um ano completamente sem graça do Palmeiras. Posso estar nesse momento aqui na página Verdão Vídeos aparecendo e estarei muito orgulhoso, porque só mostrará que... Em geral, a gente não entende de previsão de futebol nenhuma, mas acho que o Palmeiras vai fazer aquele ano em que ele vai para a Libertadores do ano que vem, cai nas quartas, nas oitavas, sei lá, do Campeonato da Libertadores. Copa do Brasil, a hora que pegar um time ele um pouco mais forte, cai. Acho que vem um ano aí do Palmeiras. Vi 2 jogos do Palmeiras e não vi nada demais, tá? Mas é o Abel Ferreira. Dito isso, ele vai ganhar tudo esse ano, né? A única explicação é essa. 8 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, sendo que 2 derrotas... 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, sendo que uma dessas 2 derrotas é na final pro Palmeiras. Jogo agora na Neoquímica Arena. O Palmeiras pode ser campeão paulista ainda, né? São Paulo, tá? Esse pra mim é uma grandíssima incógnita. O elenco não é um super elenco. O treinador me parece um bom treinador, mas é muito contestado. Ao mesmo tempo, tem um time base já cheio de gringos, mas ainda que cheio de gringos, é um time que já jogou bastante Campeonato Brasileiro. É uma incógnita total pra mim o São Paulo, cara. Eu vou botar o São Paulo aqui no briga por vaga na Libertadores, que é, como eu falei, de 7º a 12º, porque é um ano maluco. Vai estrear agora na Libertadores, Copa do Brasil, enfim, então vou botar nesse grupo. Santos, se eu falei de incógnita do São Paulo, esse aqui, assim, um abraço pra galera, um abraço pro Noronha também. O Santos, cara, pensar se eu falo ou não falo. Eu gosto das ideias do Caixinha, tá? O Caixinha é o Diniz que fala ora pois. É time pra frente, é treinamento, é inovação, é correr igual um doido, etc. Mas eu não sei até quando isso vai no Santos. Isso no Red Bull Bragantino é uma coisa, no Santos é outra história. Então, assim, esse número de 5 derrotas e 6 vitórias até agora no ano não é à toa, tá? Não é à toa. Santos não joga Copa do Brasil. Derrotas no início do ano, perdeu o Clássico Palmeiras, perdeu o Clássico pro Corinthians, aí na semifinal perdeu pro Corinthians de novo, aí já não tem, e assim, um abraço pra galera do Santos, mas a verdade é que o Santos nesse ano, o Neymar tá fazendo grandes mudanças no Santos, tá? Tá sendo extremamente importante lá pra estrutura do clube que tava bem abandonada, tava largada, a gestão lá uma merda, criticados, o Rueda, o Marcelo Teixeira acho que menos, né? Mas o Santos tá virando nacionalmente, tá o Neymar Futebol Clube, né? Teve aquele negócio lá, maluquice lá do Ninguém Futebol Clube. Tá virando um time que, assim, então eu acho que o Santos vai cair? Eu acho que não. Acho que o Santos não cai. Até olhei aqui o elenco do Santos. Assim, Guilherme é um bom atacante de Série A. É isso, é um bom atacante de Série A. Tem 10 gols até agora. O Gabriel Brazão, não sei como é que tá agora,
mas saiu do Cruzeiro como uma grande revelação. Soteldo, Pituca, Luan Pérez, Tassiano, jogadores que você ouve na Série A. Pituca tem um pouco menos, né, mas só no Santos. Mas assim, acho que a chance do Santos fazer um campeonato água com salsicha, e hoje pro Santos fazer um campeonato água com salsicha, é parecer que vai brigar pela Libertadores e parecer que vai brigar pelo rebaixamento, em algum momento, acho que é considerável. Os dois menores, o Red Bull Bragantino, eu acho que desse ano não passa, tá? Quem é o treinador do Red Bull? É o Seabra que tá por lá, né? Não sei até que ponto o Seabra aguenta um chumbo grosso aí de Brasileirão, mas o fato de não ter pressão em seu Red Bull ajuda muito. No Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, ele passou 2 vezes nos pênaltis, tá? Com o São José e com o Souza da Paraíba na estreia. No Campeonato Paulista, caiu nas quartas pro Santos, ou seja, fez também um grande... Tanto faz o campeonato. Ele passa naquelas últimas vagas, né? Passa naquelas últimas vagas, que é naquela maluquice dos grupos. Fez 17 pontos exato. E tinha gente em outro grupo, a Ponte Preta no outro grupo passaria, né? O Red Bull, acho que nesse ano é brigar... Vai brigar com o Vitória ali, tá? Tá no grupo pra mim do Vitória. Que é o que briga pra não cair. O Ceará, pra mim, entra desesperadoramente brigando pra não cair. E pra mim o Mirassol entra nessa conta. O Mirassol no Campeonato Paulista não fez um bom Campeonato Paulista, tomou gol pra cacete. Aqui, 23 gols em 13 jogos. É uma média altíssima. Quem é o treinador lá? Rafael Guanais. Eu não conheço, tá? Não tenho conhecimento sobre o trabalho dele. Não foi ele que subiu o Mirassol, tava no Operário ano passado. Saiu agora do Atlético Goianiense, ou seja, provavelmente... eles demitiram o Barroca, era o Barroca lá. E aí tu olha o elenco, cara, e é o elenco do Cuiabá, pô. As cores já são iguais, eles viraram Cuiabá. É o Walter. Não sei onde tá o cara. Tá na Série A? Tá no Cuiabá. Tá no Mirassol agora. Walter, Muralha. Cadê? A gente vai ver muita gente. Luiz Otávio, que era do Ceará. Reinaldo, ex-Grêmio, São Paulo. David Braz, ex-Fluminense. Empereur, ex-Cuiabá e ex-Palmeiras. Daniel Borges, ex-Botafogo. Eu vou pular gente aqui ainda, que com certeza já é... Cirrônias, que é ex-Corinthians. Chico Quinha, ex-Juventude. Neto Moura, ex-Cruzeiro. Esse Gabriel, aquele ex-Flamengo. Danielzinho não é aquele. José Aldo, ex-UFC. Sacanagem. Deixa eu ver. Fabrício Daniel. Já jogou no Ceará também, o Fabrício Daniel? Sport. E Coritiba. A gente enfrentou ele no Coritiba. Você vê aqui, ó. Rafa Silva, aquele ex-Cruzeiro da expulsão cedo. Matheus Davó, ex-Corinthians. Cleison, ex-Cuiabá. Yuri Castilho, ex-Juventude. Assim, Léo Gamalho, o cara da Série B. É um remendo. O Mirassol, pra mim, talvez não brigue, tá? Ponto é esse. Fechamos os paulistas, vamos fechar aqui agora o campeonato com os 3, né? Gaúcho, Grêmio, Inter e Juventude. E vai ficar faltando depois só o Sport, né? Não vou falar dos do Rio. E acho que depois é só o Sport. É isso. Então já vou abrir aqui o Sport também. Bem, os 3 gaúchos. Internacional voltou a ser campeão gaúcho depois de 200 anos. O Grêmio claudicou muito. Né, sofreu para passar do Atlético na Copa do Brasil, sofreu para passar do São Raimundo, também é São Raimundo? Lá de Roraima, na Copa do Brasil, não estreou ainda na Sul-Americana, perdeu a final do Campeonato Gaúcho merecendo perder. Olho pro elenco, o time escalado até agora, deixa eu abrir aqui sobre o Gustavo Quinteiros, né, só pra gente ter aqui, ó. Time escalado até agora, Volpe, João Pedro, Gemerson, Gustavo Martins, e aí não tem ali o lateral esquerdo que tenha sido muito escalado. Dodi, Cristaldo, Vila Sante, Monsalve, Pavon, Aravena e Bright White. É um time gringo, né? De brasileiro que você tem Volpe, João Pedro, Gemerson, Gustavo Martins, Dodi, acabou. O resto é gringo. Artilheiro Bright White, é um cara... bom pra Série A, já mostrou sua importância, mas assim, o Grêmio entra e pra mim vai dar as mãos ao Santos, tá? Tem o Cuejá, mas que já chegou lesionado. O Gustavo Quinteiros, a gente enfrentou, tinha memória da gente ter enfrentado o Gustavo Quinteiros, mas não, acho que ilusão por causa do Colo-Colo, acho que ele tinha saído do Colo-Colo quando a gente enfrentou o Colo-Colo. Assim, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre o trabalho dele,
E acho que o Grêmio vai pro bolo do Santos. É o bolo do Nosco Fosco. Talvez em um momento brigue por Libertadores, mas não aposto muito no Grêmio esse ano não, tá? Mas acho que não cai. Você vai ter o Inter, que acho que chega com o Roger Machado nesse ano. Até agora, né? Só jogo Campeonato Gaúcho, porque tá na Libertadores, então só entra depois no Brasileiro, na Copa do Brasil. Campeão gaúcho invicto, incontestável. E incontestável no geral, tá? Incontestável na final contra o Grêmio, incontestável na semifinal ida e volta contra o Caxias, incontestável até mesmo no Grenal, que empatou por 1-1. O Grenal foi na casa do Grêmio. Óbvio, o estadual não pode enganar, eu não acho que o Inter vai ser campeão brasileiro. Mas, assim, quando eu olho o time do Grêmio, o time do Inter, perdão, confusão que não pode acontecer, né? Eu não vejo aquele time estreladão, né? Ver o goleiro o Antony. Não, o Antony. Base. Né? Revelado na base do Inter. Eu vou ver o atacante Vitinho. Eu vou ver o meia Ronaldo. O atacante Carboneiro. Não são peças que estão no nosso conhecimento, não, cara. Não são peças que estão ali, só que estão rendendo. Você vai somar isso a Ener Valencia, que a gente agradece muito sempre que possível. A gente vai somar isso a Bruno Henrique, meio de campo, mas que não tem mais aquele vigor físico, mas que a gente sabe da qualidade que tem. Vitão, um excelente zagueiro. O próprio Bernabé, que já foi muito bem no ano passado, convocado para a seleção. Enfim, eu não vou também me iludir muito com o Internacional a ponto de achar que o Inter vem pra ser campeão, não, tá? Acho que o Inter vem pra estar no bolo uma mistura de Bahia e Fortaleza, do tipo assim, vai pra Libertadores. O Inter vai pra Libertadores. É o meu olhar de início do campeonato. Já o Juventude vem pro bolo do Vitória pra mim, e do Red Bull Bragantino. É o Fábio Matias, né, que tá por lá. Já foi. O Fábio Matias, ano passado, ele tava no próprio Juventude, mas antes, Coritiba. Lembrava dele do Coritiba e do Botafogo. Botafogo. Juventude não fez uma graça muito grande no Campeonato Gaúcho. Na Copa do Brasil, perdeu na primeira fase, o que perde uma fonte de renda para conseguir contratações. Então, assim, penso eu que no Campeonato Gaúcho caiu nos pênaltis pro Grêmio. Penso eu que é time para poder, um elenco completamente desconhecido, né? Inclusive quem tá lá é o zagueiro Cipriano, ex-Fluminense, né? Confesso que tenho pouco conhecimento. Vai ter o Jean Carlos, que a gente já tinha lá desde o ano passado. Ano passado a gente enfrentou algumas vezes. Ele tem o Nenê, jogador que é capaz do Gilberto, jogadores que são capazes ali de decidir um jogo de Série A, mas não vejo nada de que me faça botar o Juventude num degrau acima do Ceará e do Mirassol, não. Pra mim, esse ano vem para poder brigar forte contra o rebaixamento. E aí aqui a gente fecha essa análise de Série A dos outros times com Sport. Em 20 jogos já na temporada é uma incógnita. Por quê? No Campeonato Pernambucano, desculpa aos torcedores de Santa Cruz e Náutico, não teve adversário. Passou fácil pelo Santa Cruz na semifinal. Na final, fácil pelo Retrô também. Só teve um jogo até agora. Mas, invariavelmente, vai acabar como campeão. Ganhou a ida, né, lá na Arena de Pernambuco. Vai acabar como campeão, provavelmente. Na Copa do Nordeste, como eu já mostrei lá, tá em segundo do seu grupo. Perdeu o último jogo agora pro Vitória. E no mais não tem muita competição, né, cara? Tem ali o Nordestão até agora. Você vê, eles perderam pro Fortaleza. Não pegaram outro time de Série A até agora. Pegaram o Vitória, também perderam. Então o Sport tá lembrando muito, num nível mais abaixo, o Fluminense. No sentido de que é um time que, quando enfrentou times que ele vai enfrentar ao longo do ano, os resultados não foram muito agradáveis. A gente só ganhou do Vasco até agora. Mas num nível mais abaixo. Então acho que o Sport, hoje eu colocaria como rebaixáveis Juventude, Mirassol. Vou botar aqui certinho agora. Depois de fazer toda essa análise, e aí aqui eu já vou botar os cariocas, fiz isso aqui, tá? Meu ranking do Brasileirão, no início do Brasileirão. Fiz por 5 pelotões pra não definir muito. Dos que eu não falei, o Flamengo, obviamente, hoje, pra mim, tá no primeiro pelotão. Entra como favorito pro título. E tá difícil achar adversário pra mim pro Flamengo, mas eu vou botar aqui
Palmeiras. Vou botar aqui Atlético Mineiro. E vou botar aqui... Acho que é isso. Bota Atlético Mineiro no segundo pelotão com Botafogo. Com... Cadê quem que eu tinha falado? Botafogo com Internacional. E eu boto o Palmeiras. Você falou, pô, Gabriel, mas o Palmeiras vai fazer um campeonato meio sem graça pra você. Mas pra mim é o único time que tem todo o entorno capaz de chegar batendo no Flamengo no primeiro pelotão. Lembrando, primeiro pelotão pro segundo, se o Botafogo for campeão brasileiro de novo, tá no segundo pelotão, gente. Aí, né? Normalmente, não é adivinhação, né? Já foi o Internacional. Deixa eu ir distribuindo o resto. Pra mim, aqui embaixo entram Sport, Juventude, Juventude e Red Bull estão no de cima. Sport, Ceará e Mirassol entram com uma mira na cabeça. Acho que nesse pelotão aqui tá o Bahia também. O Fortaleza eu coloco um pelotão atrás. Na teoria, esse segundo vai pra Libertadores, o terceiro vai brigar pela Libertadores. Acho que a gente tá nesse de vai brigar pela Libertadores. O Santos, pra mim, tá nesse quarto pelotão. Grêmio tá junto com a gente. O Vitória tá nesse quarto pelotão. E só bota o Santos aqui junto porque ele veio da Série B também, né? Mas acho que aqui são os 3 que escaparam ano passado. Não sei se escapam nessa. O Cruzeiro me preocupa muito. Acho que a minha principal dúvida vai ser o Vasco, tá? Acho que o São Paulo... Eu acho que o São Paulo hoje tá atrás do Corinthians, mas eu vou botar isso daqui, tá? 2, 4, 6, 7, 8. Se eu tivesse que apostar nos 8 da Libertadores, talvez estariam esses 8, mas esses 4 de baixo têm chances de ultrapassar um desses de cima, entendeu? Eu acho que a Libertadores não foge desses 12 times. Mais ou menos isso, no início do campeonato. E o Vasco, pra mim, entra com um olhar de quarto pelotão. Acho que esse é o meu ranking aqui da Série A. Tá beleza? É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Lembrando, não tá em ordem, né, do lado, mas é isso daí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.